Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade, dia 8/3/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Para você receber um vídeo do YouTube inédito de 10 a 15 minutos todos os dias no seu e-mail, com o resumo dos segredos e das técnicas gratuitamente que você vai aprender quando você se cadastra aqui por este link ou pelas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Você é capaz de aprender gratuitamente antes de comprar nosso curso, ok? Bom pessoal, então nós temos aí a Vale, gráfico de 1 minuto, média 377, que determina a tendência do mercado. Preço abriu abaixo da 377, fez uma explosão de alta, ficou acima da 377, assumindo pressão de compra. Quase deu um sinal de compra aqui. Aqui teve uma pequena consolidação, quase deu outro sinal de compra aqui. E aqui deu um sinal de venda longe da 377, 5 centavos. E nosso range é 3 centavos, então a gente não entrou. E aqui nós entramos pela média 89, que é um ponto de entrada operacional vendido. Preço abaixo da 377 indica tendência de baixa. Então, 1 centavo abaixo da mínima desse candle nós entramos, 1 centavo acima da máxima, colocamos o start de compra para limitar o prejuízo. Pela técnica de manejo de risco inteligente, nós alavancamos um pouco até 3.100 ações, mantendo o risco de nosso manejo de risco. Ou seja, alavancamos sem aumentar o risco. E pela técnica de manejo de risco veloz, nós conseguimos, para as duas operações, executá-las em 2 segundos. E calcular a quantidade de ações necessárias em 2 segundos precisamente. A técnica de manejo de risco veloz permite isso. Então fizemos a entrada operacional, o preço fez topos e fundos descendentes. De acordo com a técnica de proteção de lucro, o último topo confirmado foi aqui. Então nós zeramos a operação aqui e ganhamos uma mixaria, porque foi o que o Trade System mandou a gente fazer. Nós saímos da operação com praticamente nada de lucro, certo? Depois, pessoal, deu um sinal de venda aqui. Só que nosso padrão de Congestion Profits, que determina zonas de consolidação antes delas acontecerem, ou zonas que podem acontecer sinais falsos, chamada de Congestion Profits, indicou que aqui poderia acontecer sinais falsos. E aconteceu um sinal de venda aqui, tá? Aconteceu um sinal de venda aqui. E exatamente por isso a gente não entrou na operação, tá? Então eu teria tomado um stop aqui. Nessa segunda operação foi aqui na média 377, como vocês podem ver, tá? Na média 377, aqui fez um Arabi de topo exatamente na média 377, 1 centavo abaixo da mínima entramos, 1 centavo acima da máxima desse Maruboso, nós colocamos o start de compra. Nosso manejo de risco inteligente nos permitiu aplicar uma alavancagem inteligente de 4.400 ações para um capital de 100 mil reais, uma boa alavancagem. Com um pequeno risco na operação, mantendo o risco da operação com essa alavancagem. Apesar de estar alavancado, estamos mantendo o risco. Fez essa onda de baixa, nós protegemos o lucro, nós descemos o start de compra, protegendo a operação, zerando o risco da operação de acordo com a regra do break-even. Então nós zeramos a operação quando o 61.8 do Fibonacci, após fazer a retração, estava depois da entrada operacional. O preço voltou e nós fomos estopados, mas ficamos no 0 a 0 e essa foi a última operação que nós fizemos. Ficamos então com 2 operações praticamente 0 a 0, perdemos só um pouquinho porque estávamos alavancados e as taxas e emolumentos aumentam, já que são variáveis. Quanto mais alavancado eu estou, mais eu pago de taxas e emolumentos. Nós perdemos 0,08%. Menos 0,07% foi o nosso pequeno e ridículo prejuízo que nós obtivemos hoje. E isso é importante, perder mixarias, certo? Então a gente ficou praticamente no 0 a 0 hoje. Depois fez uma tendência de baixa aqui, deu 1% de variação, mas nossa frequência é 2 tentativas por dia. Ah, Leandro, mas pode fazer 3 tentativas? Sim, eu já operei durante muito tempo com 3 tentativas, mas hoje eu estou operando com 2 tentativas só por dia. Isso é opcional. Você pode operar com 2 ou com 3 tentativas por dia no máximo. Mais do que 3 tentativas, eu não acredito que é bom operar. Certo? Bom. Com a metodologia Reversion Profits, gráfico de 1 minuto, técnica Reversion Profits, usando o indicador Reversion Profits, temos a parte do indicador que é a Price Trend Line, indica que a partir dessa linha vermelha foi o ponto que nós entramos
no mercado Forex para iniciar operações a partir das 10 da manhã, mais ou menos. Consequentemente, nós temos aqui preço acima da Price Trend Line, que é a linha azul, tende a fazer grandes movimentos de alta, porque a Price Trend Line indica uma tendência de alta. E aqui deu um sinal de compra, um pip acima da máxima desse candle entramos, um pip abaixo da mínima colocamos o stop loss. E a gente aí conseguiu 43 mini lotes de alavancagem inteligente para um capital de apenas 10 mil dólares, mas tomamos o stop. Depois aqui deu outro sinal de compra, certo? Deu outro sinal de compra aqui. Um pip acima da máxima desse candle entramos, um pip abaixo da mínima o start de compra. E a gente ficou aí com uma alavancagem inteligente de 50 mini lotes, uma boa alavancagem inteligente. E conseguimos um prejuízo também, porque fomos estopados. E a terceira e última operação foi aqui. Um risco bem pequeno, um pip abaixo da mínima desse spinning top. Preço abaixo da price trend line, indicando pressão de venda. Preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Entramos um pip abaixo da mínima desse spinning top, um pip acima da máxima. Colocamos o start de compra, fizemos o manejo de risco inteligente. Aqui. 61 mini lotes de alavancagem para um capital de apenas 10 mil dólares. Uma excelente alavancagem, mantendo o risco do manejo de risco. Ou seja, alavancamos sem aumentar o nosso risco. Mantendo o risco do manejo de risco. E isso é o importante. E nós conseguimos uma pequena lucratividade, porque fez uma divergência aqui. Nesse fundo fez uma divergência com a Profit Line. E isso indicou que o preço voltaria. Tudo esse movimento que aconteceu. E nós saímos quando fechou esse candle aqui, certo? Que indicou realmente a saída operacional. Quando rompeu a máxima desse candle e fechou esse candle aqui, aliás, indicou a saída operacional e nós saímos com 1.3085, certo? 12 pips, a gente perdeu 30 dólares na primeira, 30 dólares na segunda, e na segunda ganhamos, na terceira ganhamos 67 dólares. Então nós tivemos um pequeno e ridículo lucro, mas é melhor um pequeno lucro do que nada. Então no Forex esse foi o nosso resultado. Agora, pessoal, no mini índice aconteceu algo aqui bem perigoso e vale a pena demonstrar para vocês, para mostrar para vocês o que acontece na vida real de um trader. Na teoria é uma coisa, mas na vida real é outra. Aqui deu uma operação bonita. Temos aqui no mini índice, mercado futuro, abaixo da price trend line do indicador Reversion Profits, tendência de baixa, certo? Fez um sinal de venda aqui, pela nossa metodologia Reversion Profits especial para mini índice, e nós entramos vendido aqui. Nosso stop loss, nosso start de compra, limitador de prejuízo, estava um ponto acima aqui da máxima desse candle, que dispararia o start de compra, certo? O que aconteceu? Deu stop. Quando chegou no ponto de disparo, o preço ele não foi não teve ordens no book, de alguns pontos de 10 a 15 pontos acima para eu zerar o stop aqui. E eu sairia de acordo com o prejuízo projetado caso o meu stop fosse pego, caso o meu start de compra, que foi o stop da operação vendida, fosse atingido. Ele foi atingido e o preço explodiu aqui para cima. Então vamos ver as ordens aqui para vocês verem. A saída operacional deveria ser a 58.980. 58.980, certo? Era pra gente estar perdendo uma mixaria aí, um valor bem menor e fazer a segunda tentativa, certo? Mas, vamos ver as ordens lá. Veja que eu entrei a 58.825, vendido, mas eu saí, foi um contrato só, porque nós estamos testando o índice, mas eu saí a 59.170, porque aconteceu isso, o book ficou vazio e explodiu para cima o preço, e eu saí lá em cima, porque o start de compra estava lá em cima. Inclusive eu coloquei, acho que 100 pontos acima, eu geralmente coloco, e mesmo assim a ordem não executou. Veja que a ordem aqui, o start foi acionado, depois a ordem de compra foi para lá, e o preço estava acima do máximo de 100 pontos de distância em relação ao ponto de entrada de disparo. Então a ordem estava no book e não foi executada. Eu cancelei e zerei a mercado friamente com o calculismo. Daí depois, certo?
veja que foi 59,170. 59,170 era para eu estar perdendo 155 pontos. 59,170 eu perdi 345 pontos. Então foi mais um prejuízo maior. Então eu parei de operar porque aconteceu esse problema que pode acontecer com os traders, certo? E na teoria nós íamos dizer, eu saí aqui na teoria, né? Na teoria eu ia dizer, eu saí aqui, ó, a 58,980, perdi só 155 pontos, mas na realidade eu comprovei para vocês agora, eu perdi mais. Daí depois o preço voltou, daí você poderia falar, Leandro, mas você foi bobo, você deveria ter esperado o preço voltar e zerado aqui. O preço poderia começar a fazer topos e fundos ascendentes e assumir uma pressão de compra. Preço aqui estava acima da Price Trend Line, certo? Veja aqui, preço acima da Price Trend Line aqui, ó, ontem. Olha o movimento de alta gigante que ele fez, mais de 700 pontos. Então foi preferível zerar com 345 pontos de prejuízo do que zerar com 1000 pontos de prejuízo ou muito mais. Então o trader tem que ser frio calculista e assumir prejuízos quando o mercado está a favor de dar ainda mais prejuízo e o start de compra, o stop loss dele falhou, certo? De qualquer maneira eu não saí perdendo porque eu parei, de qualquer maneira eu ia perder até um pouco mais, porque se eu tivesse saído aqui a 58,980 aqui, eu perderia 155 pontos. Depois teria dado esse sinal de venda de novo e eu teria tomado stop. E quando eu tomasse stop eu perderia a mesma quantidade de dinheiro que eu perdi saindo com 345 pontos. Então praticamente como aconteceu esse acidente, certo? Às vezes pode acontecer com você, certo? Como aconteceu esse acidente e eu tive um prejuízo maior do que o que foi projetado, eu falei, isso equivale a 2 stops. Minha frequência operacional é 2 stops por dia, então eu parei de operar. Pode ser que a próxima operação dê certo, mas eu não vou arriscar porque eu já estaria perdendo mais do que o projetado. E, felizmente, eu escapei desse stop, porque eu parei de operar aqui e eu teria perdido mais se eu continuasse. Porque eu segui a regra e a disciplina. Então isso aqui é um grande exemplo, pessoal. Tá? Um grande exemplo para vocês verem o que é a realidade. Certo? Já um teórico da grande maioria das outras escolas falaria que você saiu aqui, só faria backtest. A vida real é totalmente diferente. Esse tipo de coisa pode acontecer com todo mundo. Mas o prejuízo pequeno ainda, porque de qualquer maneira eu teria perdido mais ainda se eu tivesse feito a segunda operação. E eu fiz só uma operação, então é um pequeno prejuízo. No longo prazo a gente pode recuperar e é inevitável ter prejuízos na bolsa desde que eles sejam feitos de forma profissional, ou seja, pequenos prejuízos, pequenas perdas para as vezes que nossa estratégia erra, que inevitavelmente ela vai errar, certo? Então traders profissionais, experts em lucratividade através de especulação no mercado financeiro, são experts em perder migalhas, em perder mixaria. E quando ganham, maximizam lucros e ganham muito dinheiro. E é exatamente o que eu faço. Só que no longo prazo é que funciona. No curto prazo a gente vai ter essas perdas pequenas e o trader tem que ficar paciente, executando o trade system, seguindo com disciplina. Quando acontece uma coisa dessa de o stop ser acionado e o preço pula o stop, pula o range da ordem limitada executada, e fica acima, fica depois, o preço fica depois devido ao book estar volátil, ao mercado estar volátil e sem liquidez, o trader profissional zera manualmente com frieza exatamente como eu fiz, certo? Então isso é uma coisa que vocês têm que aprender. Eu tenho isso já dentro de mim de forma automática porque eu tenho a programação neurolinguística, eu já estou programado psicologicamente para agir dessa forma calculista e com frieza. Então eu não coloco emoções nas minhas operações no mercado, certo? Então isso aqui foi um bom exemplo, né, para mostrar para vocês. E embora eu tenha perdido, eu tô feliz porque eu fui disciplinado, executei com disciplina o que eu tinha que fazer e foi uma ordem manual que está suscetível a implicações emocionais e eu driblei isso e de forma fria e com calculismo eu saí da operação, certo? Se começasse a fazer topos e fundos ascendentes aqui, meu prejuízo seria enorme. Mas como eu sou profissional, então eu caí fora, certo? Plenamente. Então foi bem sucedida a operação, embora tenha sido
uma operação com prejuízo, mas essa manobra que eu fiz foi muito legal, certo? Depois que aconteceu, eu vi, olhei para mim e falei, ó, tá vendo? Eu realmente consigo fazer o que tem que ser feito. E você, após comprar nosso curso, você certamente vai conseguir fazer isso também, se treinar e se dedicar e fazer os exercícios psicológicos. A psicologia do trader é muito mais importante do que muita coisa. Bom, pessoal, vamos analisar agora o índice Bovespa, como é que tá o mercado. Veja que nós temos aí o indicador Reversion Profits, temos a Price Trend Line que indica a tendência do mercado, certo? O preço ele fez no índice Bovespa uma queda significativa de baixa, certo? Fez de certa forma um fundo duplo aqui e agora está na Price Trend Line, abaixo dela e próximo dela, e deu um sinal de venda. Então, o mini índice aqui, ele deu um sinal de venda onde pode continuar fazendo topos e fundos descendentes, certo? Fez aqui quase fez um engolfo de baixo, mas não é um engolfo de baixo isso aqui. Não é quase um engolfo de baixo. Se fechar abaixo da mínima desse candle, forma um engolfo de baixo. Ok? Apesar dessa sombra estar maior do que esse maruboso que compõe o engolfo de baixo. Então deu um sinal de venda aqui e é a indicação de que pode haver com alta probabilidade uma continuação da queda do índice Bovespa e o mercado vai continuar a cair, certo? Agora, apesar disso, utilizando nossa técnica Congestion Profits, tá? Eu tinha analisado antes, é um pouco complicado explicar como que ela funciona. Nesta zona, certo? Nesta zona aqui, pode acontecer uma consolidação, ou seja, este sinal de venda pode ser falso. Então, devido à técnica Congestion Profits, que analisa padrões do preço no passado e atual, nós conseguimos saber se vai acontecer uma consolidação e se vai acontecer sinais falsos. Eu já mostrei em vídeos anteriores que essa técnica permite nós evitarmos sinais falsos. Então, eu acredito que existe uma alta probabilidade de ser um sinal falso aqui. Pode ser até que o preço caia um pouco, mas pode estar gerando uma consolidação nesta zona aqui. Então, na semana que vem ou daqui a um mês, a gente vai ver como é que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu e vamos dizer, ó, a Congestion Profits apontou isso. E se aconteceu a consolidação, o Congestion Profits acertou. Ok? Vamos analisar a Petrobras e a Vale também, rapidinho. Toda sexta-feira a gente vai fazer uma análise do índice do ativo principal. A Petrobras, a mesma coisa. Não tem a implicação do Congestion Profits indicando possibilidade de consolidação ou possibilidade de sinal falso. Mas aqui a gente tem um sinal de venda na Petrobras, tá? Ou seja, preço pode continuar fazendo topos e fundos descendentes, pode cair muito mais, pode fazer uma tendência forte. É o que a Price Trend Line do indicador Reversion Profits indica. Pressão de venda, preço tende a continuar em queda, certo? Isso aqui foi apenas uma correção, apesar desse gap bonito aqui. Mas não quer dizer que vai cair. É uma probabilidade. Pode ser que o preço suba acima da Price Trend Line, então vamos mudar de opinião e começar a pensar que o mercado na Petrobras está para compra. Mas no momento, nós estamos vendidos. O Ibov também, pessoal, outra observação do Ibov. A gente tem aqui claramente uma consolidação no Ibov, tá? A gente vem aqui, nós percebemos claramente uma consolidação aqui, certo? Sendo formada aqui. A gente pode até desenhar um triângulo aqui, ó, no gráfico semanal. A gente vê claramente uma consolidação, certo? Não gosto as padrões de análise técnica no gráfico semanal, triângulo, por exemplo, já funciona melhor. Mas em gráficos pequenos eles não funcionam muito bem. Mas é realmente uma situação de consolidação. Isso aqui é o gráfico mensal, aliás, desculpa. O gráfico semanal aqui, sim. Né? A gente vai ver que temos aqui realmente uma consolidação. Fez dois fundos aqui, dois topos aqui, característicos de consolidação. Certo? Então, temos uma consolidação no gráfico semanal no índice Bovespa. Ou seja, e além disso, temos aquela indicação do Congestion Profits, que indica que aquele sinal de venda pode ser falso e que pode consolidar naquela zona que eu tinha traçado. Então, o índice Bovespa está indefinido, na minha opinião. Não tem como dizer qual é o lado certo e se a pressão do mercado está forte ou para compra ou para queda. Ou para compra ou para venda. A pressão do mercado, a direção do mercado. Então, o índice Bovespa está consolidado no mercado. Certo? E muitos ativos seguem o índice Bovespa, também podem ficar nessa situação. Podem acabar seguindo o índice Bovespa e ficar nessa situação.
Agora a Vale, pessoal. Então nós temos aí a Vale, né? A gente tem aí preço abaixo da Price Trend Line, indica a tendência de alta, de baixa, aliás. Preço abaixo da Price Trend Line indica a tendência de baixa. Então o mercado na Vale já tinha dado um sinal de venda, mas foi um sinal de venda com gap aqui muito complicado operar. Fez um arame de topo aqui, muito legal, certo? Só que também analisando o preço, padrões do preço, podemos traçar o Congestion Prophecy aqui, que também indica possibilidade de consolidação aqui, certo? Indica possibilidade de consolidação aqui, certo? Então pode ser que consolide aqui e fique difícil o preço ir para baixo. Então, se fosse para entrar nesse sinal de venda que aconteceu hoje, eu não entraria, porque já o Congestion Prophecy já apontou que pode ser sinal falso. E a Gerdau, hoje a videoaula vai ficar um pouquinho grande, né? A Gerdau, então, tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. No gráfico semanal, a gente vê aqui que não está consolidado. Até chegou a consolidar um pouco, mas rompeu a consolidação para baixo. Assumiu pressão de venda no gráfico semanal. Nós temos claramente, tá claramente aí o preço fazendo topos e fundos descendentes com pressão de venda, certo? E a Prophecy Line faz convergência com o preço, indicando continuidade da tendência de baixa. Então nós temos uma pressão de venda significativa na Gerdau. Podemos operar vendido, mas pela metodologia Reversion Profits, nós temos aí que aguardar o preço voltar, fazer a correção ABC do fractal do mercado, exatamente na Price Trend Line, para nós entrarmos vendido. O ideal, a venda obviamente aconteceu aqui. Então o trader, ele teria que... Aqui estava consolidado, então entrar aqui seria complicado. Mas depois que rompeu a consolidação para baixo, voltou para a Price Trend Line. Aqui foi a entrada vendida, né? E o trader estaria lucrando 12,45%, mas ele estaria protegendo o lucro com 2,13%, aguardando o preço fazer grandes movimentos de queda para maximizar o lucro, surfando na tendência de baixa, operando vendido e ganhando com a queda do mercado. Então a Gerdau está com pressão de venda. Então quem é urso como eu, que gosta de quebrar o mercado e operar com a queda do mercado, com certeza eu não estou operando com a Gerdau no position, estou operando com outros ativos e é secreto o que eu faço no position, eu realmente não posso divulgar, mas eu não estou operando na Gerdau nesse caso realmente. Mas se fosse operar eu teria entrado aqui, certo? Então pessoal, essa videoaula de hoje, agradeço aí a audiência de vocês. Caso vocês desejem comprar o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado, vocês podem comprar agora ou pensar um pouco e depois fazer sua compra. Vem aqui no nosso site, você pode ler mais informações sobre o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado. Quando você se informa e sabe realmente o diferencial do curso, após ler todo o conteúdo referente ao curso, você pode decidir comprar nosso curso agora ou pensar um pouco e depois efetuar a sua compra, certo? Muito obrigado, pessoal, até mais.